dia, por essa manhã. Obrigado pelo teu toque, pela tua presença, pelos abraços e reencontros. Obrigado, Pai. Obrigado pelas canções, pela oportunidade de poder ler a sua mensagem, ouvir a sua voz. Obrigado, Senhor, por nos dar uma experiência como essa, de vida real, vida presente. É no meio das relações, Pai, que nós somos transformados. Como é bom, Senhor, me encontrar com os meus amigos espirituais. Como é bom ouvir o sorriso das crianças. Como é bom ouvir o canto dos pássaros. Como é bom protagonizar essa experiência diante de Deus de adoração. Somos esses protagonistas nesse momento, porque adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais uma vez, estamos aqui reunidos. Você que está em casa, muito bem-vindo. Que você possa fazer parte desse movimento também compartilhando essa mensagem através, seja se for com vídeo ou Spotify, compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar à vida de outras pessoas. É um movimento de transformação, de mudança e de comunhão também. Onde quer que você esteja, em qual tempo você esteja, que você possa ser abençoado nesse tempo, com essa mensagem, com esse momento. Amém. Amém. Eu queria compartilhar com vocês hoje uma mensagem que está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, nós vamos ler dois versículos que são conhecidos por nós e de extrema importância para a nossa espiritualidade. Marcos capítulo 1, o verso 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, proclamando as boas notícias de Deus, proclamando o Evangelho de Deus. Ainda o versículo 14. Versículo 15. O tempo chegou, disse Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue falando conosco através dessa mensagem, que não sejamos nós, mas o Espírito agindo em nós e através de nós. Que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, transformados e habilitados por esse conhecimento. Que tudo que nós aprendemos aqui seja exercício da nossa vida cotidiana. Esse é o nosso pedido, com agradecimento em nome de Jesus. Amém. O tempo chegou. É chegado o tempo, dizia Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nesta boa notícia. Jesus estava proclamando o Evangelho, levando as boas novas, levando a boa notícia, a boa mensagem de Deus para toda a humanidade. E quando lemos um texto como esse, estamos de frente com uma nova proposta de fé, de comportamento, até mesmo de perspectiva. A fala de Jesus era uma fala extremamente
impactante para vidas que não o conheciam, mas também era impactante para o Estado maior e era impactante para a religião em sua época. Então, quando nós olhamos, né, esse movimento de Jesus, percebemos que o reino de Deus anunciado trazia consigo as suas provocações. Porque Jesus estava dizendo que o reino de Deus chegou, e quando estava falando a respeito de um reino de Deus que estava sendo inaugurado no meio de nós, contrapunha, de certa forma, o reino de César. Então, o Estado, o governo da época não se sentia confortável com a mensagem de Jesus, porque ela contrapunha o status quo daquela época, e também o posicionamento de organização política daquela sociedade. Então havia um confronto muito forte na mensagem de Jesus. E também havia um confronto muito forte com as religiões, porque no tempo de Jesus já havia uma religião, a religião judaica. Jesus era um rabino, né? E assim que ele foi formado. Só que haviam também contradições religiosas naquela espiritualidade que Jesus contrapunha na sua mensagem e na notícia que ele trazia relacionada ao evangelho que estava sendo anunciado. Então havia certos desconfortos também que apareciam quando se tratava do assunto religião, né? E em tempos tão acalorados, né, onde eu cresci ouvindo a mensagem assim, sobre religião e política e futebol não se discute, né? Não, se discute sim. A gente tem muito que conversar a respeito disso. Mas essas discussões elas não podem ser no campo de guerra, né? Mas do diálogo, da conversa e do conhecimento, da sabedoria, porque é isso que nós estamos buscando. Porque é o que Jesus fazia. O movimento de Jesus trazia argumentos políticos, argumentos também relacionados à nossa vida social. E tudo isso contrapunha algumas coisas que eram já comuns no seu cotidiano e que precisavam ser transformadas, precisavam ser mudadas. E falando de religião, porque eu acho que é o tema que eu quero falar um pouquinho mais hoje, é trazer a noção que a religião ela tem um potencial positivo e um potencial negativo. O potencial negativo é porque ela gera muitas ilusões. Ela tem essa capacidade, tem esse potencial de gerar ilusões às pessoas. Ilusões a ponto de trazer às pessoas algumas fórmulas que são extremamente rasas, algumas fórmulas ou soluções que são mágicas, fantasiosas, para problemas que são complexos. E isso eu acho um perigo da religião, um dos perigos da religião. Trazer para as pessoas soluções rasas, fórmulas mágicas para problemas complexos, para problemas profundos. Cada humanidade aqui presente traz consigo uma história, um comportamento, uma alegria e uma dor. E todas elas não serão possíveis a partir de um argumento raso. Eu não posso dizer para você, a sua vida vai mudar hoje. Você chegou aqui e você vai sair transformado porque esse é o dia da sua mudança. Uma frase de impacto, ela pode mexer com o seu coração e com as suas emoções. Mas ela precisa ser também carregada de atitude. Não adianta alguém profetizar transformação na sua vida se você não receber isso como uma verdade e fazer com que essa transformação seja um movimento para o seu cotidiano. E ninguém muda com um passe de mágica. É no dia a dia. É no dia após dia. E Jesus é muito claro nos seus passos e nos seus ensinamentos
em atribuir essa consciência para nós, de entendimento, que a nossa vida ela se dá no caminho de transformação, mesmo porque Ele se apresentou assim para cada um de nós. Jesus é o caminho. Então, em Jesus nós temos um caminho de vida. Nós temos nesse caminho a oportunidade de ter uma nova disposição de vida. E nesta nova disposição de vida, sermos abraçados por uma nova qualidade de vida. Então, existem caminhos religiosos que não são comprometidos com uma agenda alienada, e existem outros caminhos religiosos que são comprometidos com uma certa alienação da realidade. E isso nós precisamos sempre estar atentos. Eu me comprometi a ser uma liderança e fazer uma pastoral que liberte as consciências e não que aprisione. Eu não quero fazer com que a minha mensagem leve ao seu coração e à sua mente um estado de aprisionamento e nem colocá-los num lugar de medo. Porque não é isso que Jesus propõe no Evangelho. A boa mensagem de Jesus é a mensagem da libertação. A libertação dos cativos, de toda a dor, de todo o sofrimento, de todas as máculas que acontecem e nos ferem no cotidiano, mas também do cativeiro das nossas consciências, que podem ser aprisionadas por outras consciências. E isso é perigoso, porque quando você está aprisionado por uma outra consciência, essa outra consciência pode te manipular. E isso é perigoso, e nós não queremos, e eu tenho esse cuidado diante de Deus, de não ser um locutor que aprisiona mentes e corações. Que Deus me livre desse posicionamento, porque é isso que eu não quero. Eu quero formar uma comunidade livre na sua consciência, com o coração e a sua disposição também livre. Então, existem, de fato, religiões e existem também espiritualidades que podem ser vividas nesse lugar, distante de qualquer tipo de alienação da realidade. Há uma conversa que eu li há algum tempo, de dois senhores, e um desses senhores era o Dalai Lama. E perguntaram para o Dalai Lama qual é a melhor religião. E ele respondeu que a melhor religião é aquela que faz uma pessoa melhor. Uma resposta simples. A melhor religião é aquela que faz uma pessoa melhor. E eu concordo, de fato é. E óbvio que essa pergunta ela precisou de uma outra pergunta, porque quando ele falou que a melhor religião é aquela que faz uma pessoa melhor, precisa de uma outra pergunta: o que é ser uma pessoa melhor? E ele responde que uma pessoa melhor é uma pessoa longânima, uma pessoa melhor é uma pessoa compassiva, é uma pessoa amável, é uma pessoa acolhedora, uma pessoa de paz, uma pessoa misericordiosa, que consegue e tem a sensibilidade de sentir a dor do próximo e estender a mão. E ele começou a falar esses atributos do que é uma pessoa boa, e não tem como a gente falar dessas coisas e não se lembrar de Jesus. Então, embora Dalai Lama venha de uma experiência religiosa diferente da minha, tem na sua consciência que se a religião tiver um papel, o papel dela é fazer com que as pessoas se tornem pessoas melhores. Eu sei que há um tempo atrás, se você ouvisse uma pergunta como essa, né, eu talvez ouviria dos meus líderes religiosos que a melhor religião é a dele.
Normalmente, quando a pessoa fala, qual é a melhor religião? Ele vai falar, a minha. Então já é extraordinário ouvir o Dalai Lama dizendo que é aquela que torna as pessoas melhores. Esse é um risco. Isso, então, aí é dentro desse ponto que eu queria chegar. Porque nós temos vários tipos de compreensão de religião. Existe a religião que pode ser compreendida dentro desse espectro, que tem um caráter manipulador, ou que tem um caráter que atribui a transformação de pessoas para os seus próprios interesses. Ou você pode também compreender a religião dentro do sentido real da palavra. Porque a palavra religião, no latim, significa religare. E religare significa conectar a humanidade com o divino. E aí ela tem o seu bom sentido. Porque a religião, no sentido da palavra, religare, nada mais é que reconectar a humanidade a Deus. Porque se outrora nós estávamos afastados de Deus, né? Se no jardim nós rompemos com Deus essa relação, Deus agora quer retomar essa relação conosco. Então, a religião como um modelo de articulação, né? Como um modelo institucional, ela pode ser muito perigosa. Mas a religião como um religare, como esse exercício que estamos fazendo em nos reconectar com o divino, reconectar com Deus, aí ela é extraordinária. Porque aí ela faz sentido com a nossa espiritualidade e ela nos leva para essa oportunidade de sermos seres humanos melhores. E aí vem um exemplo que eu posso dar como um exemplo vivo de cada um de nós, porque nós somos uma comunidade comprometida com esse exercício. Nós somos uma comunidade com uma espiritualidade pé no chão. Uma espiritualidade que caminha com os olhos abertos, não com os olhos vendados para com a realidade. Nós somos uma comunidade que está conectada com a vida e está conectada com o agora, com o tempo presente. Nós olhamos para o futuro, mas nós não somos pessoas deslumbradas. Nós olhamos para o futuro, temos sonhos, temos projetos, planos, desejos, mas nós articulamos todos os nossos planos, sonhos e desejos de acordo com a realidade. Se você quer o novo lá na frente, você precisa tomar um posicionamento no aqui e no agora. Sem criar fantasias. Sem estar comprometido com uma matéria, na verdade, com uma experiência muito objeta, né? Uma experiência muito plástica. Isso é o que nós não queremos. Então, nós queremos, de fato, estar comprometido com a realidade e com tudo aquilo que afeta o nosso cotidiano de vida. Desde da reciclagem do lixo que nós fazemos, até o cuidado com a nossa saúde, seja ela física ou seja ela emocional. Tudo isso é espiritual. Entende isso? Esse comprometimento que nós temos, ele não nos leva para uma realidade só futura, mas ele nos coloca numa realidade presente. Isso é extremamente importante para nós compreendermos. Nós não vivemos uma realidade ou uma espiritualidade para o além, embora ela esteja lá também no além, mas nós vivemos uma espiritualidade que começa aqui, no chão da nossa existência, da nossa realidade. Né? Não adianta você querer ser uma pessoa melhor se você não busca uma boa relação com seus pares, com seus irmãos, com a sua família, com as pessoas que estão à sua volta. Se você é uma pessoa que não abraça, uma pessoa que não ama, que não se dispõe a um tempo de qualidade com aqueles
seus pares que convivem com você, poxa, aí está complicado. Então, religião, religare. Ligar de novo a humanidade com Deus. Ligar de novo a humanidade com o divino. Agora temos essa boa notícia, porque o Evangelho significa uma boa notícia. E a boa notícia de Deus é que Ele está chamando toda a humanidade de volta para casa. Porque se um dia nós saímos de casa, viramos as costas para Deus, falhamos com Ele, dissemos não para Deus, Deus está nos chamando de volta para casa. Um universo que estava disperso, e que, se a gente for analisar em termos gerais, nós vamos perceber um universo disperso, nós vamos perceber um universo em desarmonia. Jesus veio trazer a mim e a você, todos e todas, todas as pessoas, para a realidade, sem mágicas, sem feitiços, sem máscaras, sem uma presença artificial. Quando eu falo de uma espiritualidade de acordo com a nossa realidade, é porque Deus viveu isso. Porque o Pai Nosso que estás nos céus também se fez presente no seu Filho Jesus, aqui na história. Entende? Ele mergulhou lá das alturas, na história. E na história se fez presente, no meio de nós. Se fez carne. Um Deus que se fez carne em Jesus, sentiu as dores que sentimos. Sabe dos nossos anseios. Sabe aquilo que nos provoca, que nos machuca, que nos fere. O que é bom, o que é ruim. Sabe também dessa liberdade de escolha. Sabe também dos posicionamentos, porque quando olhamos para Jesus, vemos nele um espelho. E o melhor espelho de como nós deveríamos ser. É um Jesus que não está colocando a gente numa experiência fake, artificial. Ele está colocando a cada um de nós para uma vida que vale a pena ser vivida e que precisa ser revestida de coragem. Olhe para a sua vida e tenha coragem de encarar os fatos. Olhe para a sua vida e veja aquilo que está diante de você. Resolva tudo aquilo que precisa ser resolvido. Faça tudo aquilo que deve ser feito. E acima de tudo, tome as suas decisões com todo o cuidado do mundo. Porque as decisões que você vai tomar, elas vão dizer para onde você vai. Então, decisões. Sermos todos autônomos, agentes das nossas decisões. Por isso, o reino de Deus é para pessoas desiludidas. Há pessoas que choram, né? Tipo, eu já vi algumas pessoas falando, eu estou desiludido, eu estou desiludida. E eu amo falar com pessoas desiludidas. O que eu não gosto é falar com gente iludida. Pessoas iludidas são as piores pessoas para você conversar, porque elas estão cegas, presas nas suas próprias ideias e nos seus próprios comportamentos. É horrível quando a gente descobre que a gente foi enganado. Mas mais horrível é a gente continuar sendo. Então melhor é saber que nós transcendemos o engano. E agora temos a oportunidade de ressignificar a nossa vida. Então, o Evangelho não é para pessoas iludidas. O Evangelho é para pessoas desiludidas. E essa desilusão, ela é boa, ela é importante para nós. A ilusão não é boa, meu irmão. E se existe algo que nós buscamos de fato, e eu repito, é a libertação das nossas mentes, a libertação de toda a ilusão, de todas as mentiras que nos foram contadas. Nós precisamos ser uma comunidade de mente sã, de coração aberto, quebrantado,
de coração puro e livres. Porque é o que o Senhor nos prometeu. Então, quando nós falamos de liberdade, somos levados a esse lugar de salvação. Né? E quando falamos de salvação, parece que a primeira coisa que vem na mente é futuro. Eu quero ser salvo. Você quer ser salvo? Ser salvo é uma experiência do futuro, é uma experiência do agora. Quando nós falamos de salvação, nós somos levados a pensar a respeito do agora, ou nós estamos falando de vida após a morte? Entende? Não é estranho? Quando nós falamos de salvação, por exemplo, você está salvo? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Quando eu morrer, será que eu vou para o céu? Não é isso? Só que essa conversa, ela só nos mantém no mesmo lugar. Pensar se a gente vai para o céu ou não, não é o fator maior da nossa discussão. Porque senão nós vamos só ficar interessados com o que vai acontecer com a gente depois da gente morrer. Quando eu falo de salvação, eu estou falando de uma ação que precisa acontecer no agora. Eu já brinquei, vocês já sabem disso, eu já fiz essa brincadeira aqui. Há muitas pessoas que vão chegar no céu e não é que elas vão ser expulsas do céu, é que elas não vão se adaptar. Entende? Elas não vão curtir. Elas não vão se encaixar. Você já entrou num lugar que você não se encaixou assim? Você já esteve num lugar que você fala, puxa, eu não estou me sentindo à vontade? Tem gente que vai chegar no céu e não vai se sentir à vontade. Não é que ela vai ser expulsa do céu. É porque ela viveu uma vida tão plástica, tão iludida, cheia de tantas mentiras, de tantos equívocos, de tantas falhas, que chegar ao céu não há oportunidade de transcendência, porque ela nem experimentou isso aqui. Então, a boa notícia de Deus é: o tempo chegou. É chegada a hora, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está perto. E perto não significa na proximidade do tempo, mas perto de nós, palpável, possível. E deve ser experimentado. Então é esse lugar e essa experiência de relação que nós estamos desenvolvendo com Deus, que precisa acontecer em cada um de nós, para que, quando for impactante em nossas vidas, necessariamente vai impactar as pessoas que estão à nossa volta. Então essa reflexão de, será que eu vou para o céu ou não, às vezes pode ser até meio fútil, porque não é isso que determina se a gente vai para o céu ou não. Se o céu, que é uma promessa, tem a sua importância, o reino de Deus é uma realidade que acontece aqui e agora. Se o céu é uma promessa, o reino de Deus é uma realidade que deve ser vivida agora. Por isso é importante pensar que Jesus veio proclamar essas boas notícias de Deus para cada um de nós. Essas boas notícias que chegam a todos e todas, vêm inaugurando um novo tempo para a humanidade. Marcos 1:15 está dizendo para nós que o tempo de Deus chegou. É chegada a hora. Assim como Jesus também disse para aquela mulher, chegada a hora, e é agora, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é mais uma adoração a Deus querendo o propósito de vida após a morte, mas é uma adoração a Deus em espírito e em verdade na sua realidade. Não é possível viver um evangelho se ele não estiver encarnado na nossa existência. Então, diante de nós temos uma boa mensagem, nós temos o evangelho, e a pergunta que fica é: por que é que eu preciso seguir o caminho do evangelho? E a minha resposta é simples: porque o evangelho é o caminho de boas transformações.
no domingo passado eu falava de metamorfose, de transformação, de mudanças. Mas se a gente quer de fato mudar, nós precisamos de um referencial de transformação e de mudança. Porque todo mundo muda, né? Eu ouvi essa semana uma antiga canção de um poeta que dizia: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E eu fiquei pensando sobre essa frase, porque de fato eu enxergo como real. É melhor a gente ser essa metamorfose ambulante, essa mudança ambulante, buscar transformações no nosso cotidiano, do que ficar naquela velha opinião formada, achando que, não, eu sou assim, esse é o meu posicionamento, eu não mudo, eu não abro mão, tá? Essa rigidez, essa dureza, e aí você não tem mais pureza. E não consegue mais perceber que o mundo mudou, que as relações estão diferentes, e que traz também consigo diversas insensibilidades, e que nós precisamos estar sensíveis a essas transformações e a estas mudanças. Porque se você não está vivendo boas transformações, a sua espiritualidade ela é apenas uma espiritualidade teórica. Sua espiritualidade é só uma espiritualidade verbal, da boca para fora. Cansado de gente falando: eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou evangélico. Cansado de gente usando o rótulo como se fosse um referencial de bom comportamento, de bom ser humano. Que história é essa? Onde chegamos? Não, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou missionário, eu sou levita, eu sou, sabe? Um monte de rótulos. Eu sou evangélico. Se fosse pela teoria, a gente estava bombando, mas não é. Não é pela forma verbal. Nós estamos falando de uma espiritualidade que ela precisa transcender a teoria, ela precisa ser encarnada em nossas vidas. Não adianta você falar se você não viver. Então, uma experiência de vida pro agora exige uma relação com Deus encarnada em nossa história. O que é que nós vamos contar para os nossos netos? Quais foram as transformações e o legado que nós vamos deixar para eles? Então, é essa a experiência. Não adianta falar de Deus sem saber coisas. Não adianta falar de Deus, não adianta saber coisas a respeito de Deus e não fazer com que essa teoria aconteça na prática. Rafa, mas aí você está quebrando minha bagagem, né? Porque eu sei um monte de salmo aí de cor. Eu sei a Bíblia de cor, né? Tem uns caras que são bons de Bíblia. Sabe de cor. Tem uns pastores aí que eu conheço que falam que sabe, que tem a Bíblia assim decorada. Fala o livro de Romanos inteirinho. Acho extraordinário. Só que saber a Bíblia de cor não te faz um bom cristão. Saber a Bíblia de cor te faz uma pessoa de boa memória. Só isso. Estou certo ou estou errado? Não te faz um bom cristão. Porque se você souber a teoria, se você tiver a decoreba, mas não tiver isso prático no seu cotidiano, esquece. Esquece. Então, agora se você entendeu essa lógica e consegue espalhar essa presença de Deus, essa presença de Jesus onde você passa, aí, meu irmão, é uma outra conversa. Porque aí nós estamos falando a mesma língua. Se de fato aquilo que nós estamos aprendendo aqui domingo a domingo está acontecendo no nosso cotidiano, nas nossas relações, ou se nós estamos pelo menos nos dispondo a fazer com que isso nos transforme em seres humanos melhores, agora sim nós estamos de fato entrando no caminho de Jesus. Em anunciar o Evangelho vivendo. Vivendo. Anunciar o Evangelho em vida.
Porque anunciar o evangelho sem viver, esquece. Anunciar o evangelho em vida é muito diferente. É muito diferente, porque está além dos discursos. E aí, esses pequenos versículos que nós lemos terminam com uma ação, dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas de Deus, nas boas notícias de Deus para nós. Então dá uma determinação forte, porque ele está falando de arrependimento, e arrependimento é o quê? Metamorfose, mudança. Mudança de comportamento, mudança de curso, mudança de mentalidade, mudança de posicionamento. Arrependimento é mudar. O Evangelho aponta que tipo de qualidade se propõe quando estamos nesse processo de mudança. E isso é importante. Por isso que o Evangelho para nós é importante. Por isso que as boas notícias de Deus são importantes para nós. Porque são a partir dos evangelhos, dos textos sagrados e do comportamento de Jesus na história que nós atribuímos uma oportunidade de sermos uma nova humanidade. Ser uma nova humanidade é ter um coração quebrantado. Por isso, abra o seu coração e identifique as falhas e tome uma decisão. Tome uma nova postura. Mude. Arrependa-se. E eu preciso frisar isso pela segunda vez. Arrependimento não é remorso. Há pessoas que cometeram algo errado e falam: eu estou muito mal por aquilo que eu fiz. Você está mal? Tá bom, continue mal aí. Mas isso não significa que você está arrependido. Entende? Então, arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de postura. E sabe quando a gente sabe quando uma pessoa está arrependida? Quando o tempo mostra. Uma pessoa arrependida, só o tempo mostra. Não fala: ele está muito arrependido, ele está sofrendo, ele está com... Não, ele só está sofrendo, ele só está cheio de remorso pelo mal, pelo erro que ele ou ela cometeu. É só um sentimento. Mas agora, a expressão ela é muito mais profunda do que isso. Nós estamos falando de transformações e de mudanças. O tempo vai dizer se ele ou ela mudou ou não. Marcos 1,15 diz: o tempo chegou, disse ele. O reino de Deus está próximo. É chegado o tempo, o reino de Deus está próximo. Por isso, estejam todos sensíveis àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Como é que estão os nossos filhos? Como é que estão os seus diálogos, as suas conversas? Como é que estão os seus toques, os seus abraços? Especialmente com os seus pares, com as pessoas que são da sua família, do seu cotidiano, das suas relações. O tempo de qualidade que você dá, por exemplo, para sua esposa ou para o seu marido, como é que acontece? Dentro desse ambiente existem palavras de carinho, de amor, de cuidado, de afeto? Existe essa afeição? Esse cuidado, esse amor? Existe calor, né? Que aqui todo mundo já é maior de 18, eu posso falar, né? Relacionamento tem que ter calor também, você já sabe do que eu estou falando. Tem que ter contato, tem que ter pele. Por isso não pode haver afastamento, sabe? Senão a gente perde essa humanidade. Então, um tempo de qualidade é de extrema importância para cada um de nós. E falando em família, é por eles que a gente corre. O nosso corre é pela nossa família. Estão me entendendo? Se tem um motivo para o meu corre, é pela minha casa, pela minha esposa, e por tudo aquilo que eu quero gerar. É pelos meus pais, é pelos meus irmãos, é pela minha comunidade de fé. O meu corre é por isso.
paranoico? Pode me chamar do que quiser. Eu tenho essa paranoia assim. Meu corre é pela minha esposa, será pelos meus filhos, como tem sido pelos meus pais, pelos meus irmãos e irmãs aqui, né, presentes. Pela nossa comunidade de fé. Esse é o motivo do meu corre. E faz sentido? Por que você faz isso? Difícil explicar. Por que você faz isso? Eu coloquei essa pergunta que eu anotei. Por que você faz isso? E eu, como não soube responder, eu vou usar a palavra do Rabino Harold Kushner, que ele diz assim: as coisas que faço tomam outra dimensão quando eu acredito. As alegrias, elas ganham maior significado. E as decepções, elas se tornam mais suportáveis quando eu acredito. O reino de Deus chegou. Acredite. O reino de Deus está no meio de nós. Acredite. Porque o sorriso terá um novo sentido. E as dores serão mais suportáveis. Mas acredite no Evangelho, nas boas notícias que Deus tem para cada um de nós. E mais do que acreditar, viva cada uma delas. O reino de Deus começa agora, em todos os campos da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Oremos a Deus, oremos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sob essa atmosfera que se dá pela presença do Espírito Santo em nós, em cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de uma nova vida, por nos dar a oportunidade de experimentar uma nova humanidade na história. E se somos essa amostra grátis de humanidade para as pessoas, queremos fazer com absoluta destreza, capacidade, equilíbrio, amor, com longanimidade, paz de espírito, seguindo os seus passos, Jesus. Nós queremos fazer com que essa experiência seja encarnada em cada um de nós. Nós não queremos ser evangélicos da boca para fora, não queremos ser cristãos da boca para fora, nós não queremos ser autorreferentes pelos nossos títulos, mas nós queremos ser parecidos contigo e ser identificado pelo seu amor, identificado através da sua presença, que seja Deus em nós, que sejas tudo em nós, que sejas Deus em mim, que seja Deus em você, que seja o amor de Deus em cada um de nós. Amém. Amém. Bom, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você tem na tela o QR Code. A comunidade tem também a sua rede solidária. Você pode fazer a sua contribuição através do QR Code ou da conta bancária. Toda contribuição ela é importante porque ela mantém essa casa aberta e nós conseguimos, além de pagar as nossas contas, atender famílias que estão em estado de vulnerabilidade. Nós ainda estamos recebendo alimentos e produtos de higiene pessoal, de cuidados pessoal, para que outras famílias também sejam colocadas nesse ambiente de dignidade, que você tenha esse coração generoso. Você que está aqui sabe também como contribuir, QR Code, conta bancária, tem um envelope também aí para você fazer a prática aí da sua generosidade. Saiba que tudo isso que nós fazemos é em amor, né? E também retrato do Evangelho que nós estamos vivendo. Que isso aconteça no meio de nós. Oremos, que levante suas mãos aos céus, né? Que o amor de Deus, esse amor maravilhoso, transcendente, grandioso, esteja sobre a vida de cada um de vós. Que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo,
nos preencha. E que esse Deus vivo, Jesus, seja aparente em nossas faces. Que você tenha uma semana especial, maravilhosa e cheia de Deus. Deus em você. Deus no meio de nós. Vivemos juntos o reino de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.